Olá, queridos, Shalom Lekulam, a paz para todos, que o Eterno vos abençoe. Bom, venho fazer esse vídeo, eu quero falar sobre a Bessorá, o Evangelho, a boa notícia. O Eterno me ordenou a falar sobre a importância do Evangelho. Qual é a importância do Evangelho? Bom, eu quero basear esta mensagem, na própria pessoa do Mashiach, que pregava a boa notícia, ensinava concernente ao reino de Yahweh, de Adonai. Ele curava pessoas, expulsava demônios, Lembro de uma mulher que ele expulsou 7 shedim, 7 demônios. E Yeshua percorria as vizinhanças pregando, anunciando o reino, libertando almas cativas por demônios, cativas de prisões. E Yeshua, até mesmo em Gadara, ele curou um homem que estava endemoniado com legiões. Qual a importância do Evangelho? O que Yeshua nos mostra? O que depois os seus discípulos, apóstolos, seus discípulos, seguidores fizeram? Nós vemos o apóstolo Paulo pregando aos gentios. Certa vez expulsou um demônio de adivinhação de uma mulher, percorria as cidades levando a palavra da salvação. O Evangelho é importante porque o Evangelho liberta através da Ruach HaKodesh, do poder do Eterno, liberta as pessoas que estão escravizadas, que estão destinadas à ira, à condenação. O Evangelho, então, a proposta do Evangelho é chegar lá e tirar essas pessoas da escuridão e trazê-las para a luz. Certo dia, Yeshua disse aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. O que a luz faz? A luz ilumina. Quando a luz ilumina, as trevas é dissipado, as trevas vão embora. Qual a importância do Evangelho, irmão Felipe? A importância do Evangelho, que é o poder de Deus se manifestando e salvando os pecadores. O apóstolo Paulo chega a dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos dependem da graça, da Hesed, da Ren, do Eterno. Qual a importância do Evangelho? Sem o Evangelho, todos nós estaríamos destinados ao fogo eterno. Todos nós, judeus, gregos, troianos, romanos, não importa de que país ou origem. Sem o Evangelho, nós não poderíamos ser perdoados, porque o Evangelho prega um Cristo crucificado, que através dele nossos pecados é perdoado. Qual a importância do Evangelho? A importância do Evangelho é que quando o Evangelho chega aonde ele chegar, o poder de Deus chega. Não existe prisões que o poder do Eterno não possa destruir, quebrar cadeias. Qual é a importância do Evangelho? É almas eternas que estão num caminho à perdição. E o Evangelho, então, resgata essas pessoas. Irmãos queridos, é tempo de falarmos da boa notícia. Estamos nos momentos finais, mas nós não podemos nos acomodar. Não podemos tornar a igreja um clube onde nós já nos conhecemos, trocamos ideias e nos esquecemos de quem ficou lá fora. Sim, o Evangelho é por de fora. E Yeshua disse assim: os sãos não precisam de médico,
mas os doentes. Então o evangelho é para o pecador. O evangelho não é para o tzadik. O evangelho não é para o salvo. O evangelho é para o perdido. Então o evangelho precisa ir aos perdidos, não os perdidos vêm até nós. Nós, como porta-vozes do evangelho, da boa notícia, que a boa notícia é o Eterno quer te salvar. Está te dando a oportunidade de conversão. Está te convidando a fazer parte das bodas do Cordeiro. O evangelho faz isso. Eu falo evangelho, mas o que eu quero dizer, o evangelho é a expressão do amor do Eterno para os pecadores. Sim, o evangelho demonstra isso. É o Eterno, santo, tzadik, íntegro, justo, salvando, me salvando. Eu fui resgatado pelo evangelho. O evangelho não da igreja A, B, C, o evangelho de Cristo. O evangelho do Mashiach. O evangelho que me dá a oportunidade, a segunda chance. Cara ouvinte que esteja me ouvindo, o evangelho é para você. Você pode se sentir o maior pecador. Você até pode ser totalmente um completo pecador. O evangelho é para você. O evangelho te resgata. O que o mundo não te dá, o evangelho te dá. Segunda chance. Talvez os homens não nos dão segunda chance, mas o evangelho de Cristo te dá oportunidade de ser aquilo que você não é, salvo em Cristo. Que o Eterno desperte os ministros, porque hoje o evangelho está adulterado, diluído. Por quê? Não se prega o evangelho de restauração, a restauração do pecador. Hoje se fala de prosperidade, fala de conquistas, mas o evangelho que Cristo pegou, Yeshua curava, Yeshua limpava leprosos, Yeshua perdoava pecado. O evangelho de Cristo tem o poder de fazer o que o homem não tem poder, o que a clínica não tem poder, o que os médicos não têm poder. Sabe, queridos, um dia todos nós iremos partir dessa terra. Estamos de passagem. E pós a morte, para onde iremos? O evangelho nos traz solução sobre isso. É a oportunidade de salvação para a nossa alma. A oportunidade não só de escapar do inferno de uma condenação, mas a oportunidade de, no mundo vindouro, estarmos abraçados com o Pai. Isso é evangelho. O evangelho é pregado a toda. Deveria ser, porque a Bíblia diz, ide pregai o evangelho a toda criatura. Não importa quem você seja, não importa o que você fez, o que importa é que Deus está te dizendo, estou de braços abertos, venha, quero te dar esta oportunidade. Então, queridos ministrantes da Techuvá, fale da lei, fale dos mandamentos, fale tudo. Mas estamos indo aos perdidos conforme o nosso mestre nos ensinou, ide fazer discípulos. Fazer discípulo é levar a mensagem de salvação. Por isso que Paulo chega a Corinto e diz, preguei a vocês não sabedoria humana, mas Cristo crucificado. Porque quando falamos de Cristo crucificado, estamos falando de oportunidade, de salvação, de milagre. Não o milagre de uma cura ou de uma porta que se abre. O maior milagre na nossa vida é a restauração da nossa vida, é o nascer de novo. Eu queria falar sobre isso porque o Eterno me disse para falar sobre o Evangelho, a importância do Evangelho. Sem o Evangelho, eu não estaria aqui. Sem a pregação do Evangelho, sem Cristo crucificado, eu não estaria aqui. Cristo ressuscitou como primícia, como o apóstolo Paulo disse, para nos dar, sabe, irmãos, a salvação da nossa alma. Pense nisso. Vamos pregar a Bessorá, boa notícia. Alguns podem implicar com a expressão que eu estou usando, evangelho.
Mas, então eu vou dizer boa notícia, tá bom? Eu vou usar a expressão boas novas. Vamos falar do reino. Vamos falar de salvação. Vamos aos perdidos. Sabe, queridos, não vamos nos transformar em um clube na qual eu já te conheço, você me conhece. E todo culto está eu e você lá. E lá fora, continuam os perdidos, indo ao destino da perdição. Pense nisso. Ah, mas é só para os pregadores o evangelho. A responsabilidade é do pastor, do evangelista, não. A responsabilidade é de todo aquele que foi alcançado pela palavra. Todos nós temos responsabilidade neste reino. E todos nós seremos julgados. Não vai ser só o pastor o evangelista. Nós devemos ser, é a nossa obrigação, testemunhas vivas do amor de Deus. Que o Eterno nos abençoe. Se esse vídeo falou com você, compartilha. Leve, semeie a palavra aos perdidos. Que o Eterno nos abençoe. A iluminação não está muito boa, porque eu estou falando de um celular, mas eu tinha que fazer esse vídeo e compartilhar com vocês. Tá bom? Que o Eterno nos abençoe, vos guarde, vos ilumine. Hazak, Hazak, Venite Hazek. Força, força. Que sejamos fortalecidos em nome do Mashiach Yeshua. Ele não está morto. Ele ressuscitou dos mortos. Shalom Aleichem.